Olá, professores da classe do primários. Eu me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula. A nossa revista é a CPAD, a que seguimos, né, do quarto semestre. A lição de hoje é a número 3, que trata da história de Joquebede, uma heroína corajosa. O texto bíblico se encontra em Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 10. E o objetivo da lição é que o aluno compreenda que Deus abençoa quem tem fé e coragem, que não devemos ter medo diante das dificuldades. Para início, para a dinâmica de quebra-gelo, eu proponho uma dinâmica que eu gosto muito, que é a da caixa surpresa. É uma caixa simples, caixinha de sapato, né? Que aí eu fiz um furo aqui, coloquei um pedaço de EVA com a abertura mesmo. Dentro da caixa, coloquei então uma bolinha que pode ser confeccionada. Eu utilizei aquela de bolinha de máquina mesmo. Colei a fita adesivo ao contrário. E dentro da caixa, coloque também um doce, uma guloseima também, que vai fazer parte da brincadeira. E aí, para interagir e verificar qual criança que vai estar sorteando, a gente brinca tipo de batata quente, né? Bota uma música, um louvorzinho para as crianças, vai tocando enquanto as crianças vão passando de mão em mãos. Onde parar a música, vai ser a criança que vai, né, ficar com a caixa, então vai colocar a mão dentro. É interessante, antes de colocar a música, tudo está incentivando um pouquinho do medo da criança, né? Falando, o que será que tem aqui dentro? Será que é um bicho? Será que morde? Será que é quente, que é frio, se machuca, se espeta, né? Incentivar um pouquinho o medo para que gere um pouco de insegurança mesmo, né? Então, quando parar a música, né, a criança que ficou com a caixa na mão, então vai ter que colocar a mão lá dentro. Mas aí você incentiva ela, será, né, para ela colocar a mão, para não ter medo, ser corajosa, né? E aí então ela vai procurar, e de repente encontra primeiro a bola, mas deixa ela procurar até que ela encontre ali a recompensa, né? Então orientar a criança, que realmente às vezes a gente tem medo, a gente não sabe o que tem por vir, mas o importante é a gente confiar em Deus, né? E saber que Ele nos protege de todos os desafios, Ele está sempre conosco quando a gente pede o socorro dEle. Para a memória em ação, eu fiz um cartazinho simples mesmo, só para eles poderem ler, né? Bem simples, às vezes você tem um quadro branco, pode escrever no quadro branco. E vou utilizar também a caixa surpresa para tirar os desafios. Então, desafiar eles a falarem um versículo de várias maneiras. Aí sorteio ali, falar o versículo pulando de um pé só, falar o versículo batendo palma, falar o versículo com uma mão no chão. Então, ter vários desafios ali para eles estarem repetindo e decorando o versículo do dia. Para a hora da história, eu preparei uma caixa surpresa de história. Então, uma caixa simples de papelão. Eu colei as palavras que representam todos os objetivos da lição posteriores, né, anteriores e posteriores, que a gente vai trabalhar nesse semestre. Eu acho interessante estar até colocando as palavras, assim, porque nessa fase de 7, 8 anos, eles estão sendo alfabetizados e estão mostrando interesse pelas palavras, pelo descobrir a leitura. Então, eu acredito que chame a atenção da criança essas diversas palavras. Eu escrevi de várias formas, coloridinho, para poder chamar a atenção deles. E dentro da caixa, então, para contar a história, eu coloquei vários objetos que vão ajudar no decorrer da história. O interessante, como é uma história meio que vai remeter a Moisés, que acaba sendo uma história repetitiva até para eles, às vezes eles podem ficar meio dispersos, então é interessante manter um mistério até a gente revelar qual realmente é o personagem da história. Então eu peguei um véu para representar a Joquebede, né? Aí você vai lá, conta do seu jeito mesmo, né? Coloca o véu na cabeça e diz: essa história de uma mulher muito corajosa que enfrentou verdadeiros desafios e até um faraó ela enfrentou. Ela não teve medo, ela teve 1, 2, 3 filhos. Só que aí na sua última gravidez, aí você pode pegar uma bola, uma bexiga, um balão mesmo, encher para representar a barriga, fazer ela de grávida, tudo pode manter o véu na cabeça também.
deixa eu guardar aqui, enquanto a gente vai... Então, esse faraó, pode ir representando o faraó que era muito bravo, muito bravo. E ele queria matar, queria exterminar todos os hebreus. Ele não gostava dos hebreus. Então, ele mandou matar todos os meninos, todos os filhos daquelas mãezinhas queridas. Então, os soldados foram em busca dos meninos. Só que essa mãe foi muito, muito corajosa. E ela escondeu o seu neném. Escondeu por 3 meses o seu neném. Só que já estava ficando complicado, porque o neném... O que o neném faz, crianças? Ele chora, né? Ele quer demonstrar de alguma forma, ele chora. Então, acaba fazendo barulho, chamando atenção. E então, essa mãe, muito corajosa, teve uma ideia. Então, aqui é uma lâmpadazinha para representar uma ideia. E construiu com as suas próprias mãos. Eu fiz aqui bem simplesinho, não ficou exatamente como eu queria, mas para representar ali o Moisésinho mesmo que ela colocou. E colocou o seu neném dentro de um Moisés que ela mesma confeccionou. Ela fez com as suas próprias mãos e o colocou dentro do rio. Aí vocês podem instigar, ela não foi corajosa, o que será que podia ter acontecido com esse bebê? Né? Instigar os questionamentos, né? Do quanto que ela teve coragem de abandonar o seu filho. Mas ela sabia que isso era o melhor para ele naquele momento, que ele estava correndo muito risco. Né? Estando na casa dela, não só ela correndo risco, mas como toda a família dela, porque ela já tinha quantos filhos ela tinha, aí você pode voltar lá com os numerais, né? Para relembrar e contar mais uma vez, né? Só que aí ela pediu para a filha dela, a filha número 2, que ela tinha um mais velho, né? E o último, o número 3, era o Moisésinho, que ela estava colocando ali no rio. Então ela botou, e a sua filha número 2, então foi vigiar enquanto a criança ia pelo rio. E ela viu que a princesa, filha do faraó, encontrou a criança e quis ficar com a criança. E Midian, que era filha de Joquebede, irmã de Moisés, foi muito esperta e falou: você quer uma senhora para cuidar do seu bebê, para dar de mamar dele enquanto ele é pequenininho? E foi muito ligeira, muito esperta. Aí a princesa aceitou e ela chamou Joquebede também para cuidar do seu próprio filho. Né? Como vocês já conhecem a história, pode contar de várias formas, né? Em vários contextos. E sabe o que aconteceu? Aí, para enfatizar a fé e a coragem, eu peguei os balões. Por que Joquebede deixou o seu filho? O que ela teve? Por que ela teve que ter para deixar o seu filho ir pelo rio? E aí eu coloquei aqui no balão uma mensagenzinha e a gente enche ali na hora. O que será, crianças, que aconteceu? Aí eu vou enchendo aqui o balão. Você pode usar, eu tinha esse aqui disponível em casa, né? Mas você pode usar uma bexiga normal, é só encher ela, escrever e depois murchar de novo, que aí, depois que você inflar novamente, vai aparecer. Então, o que ela teve? Teve fé e teve o que mais? Tem mais uma palavra. Que são os versículos, é o versículo do dia, né? E teve coragem. Essa aqui também é uma opção, também dá para todos terem um balão e depois escreverem as frases, né? E levarem para casa também como lembrança da escola. E aí, para finalização também, eu pensei em algo que eles gostam muito, que é a massinha de modelar. Aí eu pensei a gente tem as massinhas prontas, né? Só que também tem as massinhas caseiras, que são bem fáceis de fazer e ficam macias. Até trouxe uma aqui,
que a gente confeccionei em casa. É só trigo, água, azeite. Tem várias receitas na internet, é bem fácil, com corante, com suco, né, para dar a cor. Tem várias opções e elas duram bastante, tá? Até uma dica que eu dou é colocar na receita uma colherzinha de vinagre e também procurar o sal que é colocado na massa, ver um sal que tenha uma granulação fina, porque se o sal é muito grosso, depois você sente na massa. Só que ela é bem gostosa, bem gostosa de trabalhar. Então aí a criança pode confeccionar o Moisés, né, onde o Moisés foi colocado ali dentro do rio, que a mãe mesmo confeccionou. Então eles podem estar confeccionando também. Eu posso botar lá no PDF também uma receita de massinha, mas são bem fáceis de encontrar na internet, é bem simples, tem várias opções ali para você estar fazendo. Então, professor, a nossa fé tem que ser maior do que os nossos medos. Temos que agir com ousadia, fé e coragem e demonstrar isso aos nossos próximos, ao meio que nós vivemos, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas e principalmente incentivar as nossas crianças a ter fé e a coragem para que elas possam compartilhar isso também no meio que elas vivem. Então, o que eu tinha para essa lição seria isso. Que Deus abençoe você e sua família e até uma próxima.